Família Vitor Braga, povo de Deus, meus amigos, paz do Senhor, que Deus possa vos abençoar nessa terça-feira. Hoje estaremos abordando um tema em Hebreus capítulo 4, versículo de 1 a 3, que nos fala o que Deus espera de cada um de nós. Nós normalmente questionamos, procuramos em Deus resposta e solução para todos os problemas. É corretíssimo esta via de comunicação para com Deus, mas também Deus espera de nós que tenhamos atitudes para com Ele, para com o nosso Deus. E este capítulo 4, somente os 3 versículos iniciais que nós iremos falar, nos diz o seguinte: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fica para trás. O versículo 2 vai nos dizer: porque também nós foram pregadas boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Nós precisamos continuar crendo que a palavra de Deus, ela continua sendo inenarrável. A palavra de Deus, ela não tem sombra de dúvida nem variação. Ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. Então, para nós que já conhecemos a palavra de Deus, devemos continuar crendo e caminhando firme na nossa fé. O versículo 3 vai nos dizer: porque nós, o que temos crido, encontramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Nós que cremos na palavra do Senhor, temos a garantia de que, se andarmos segundo a sua vontade, seremos mais do que vitoriosos. Nós temos essa primeira advertência no versículo de número 1, que nos fala que os que temem ao Senhor, os que andam segundo a sua vontade, não ficarão para trás, não estarão excluídos da grande promessa que o Senhor fez, quando, por ocasião da sua ascensão aos céus, disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, porque do alto recebereis a virtude do Espírito Santo, que estará convosco todos os dias. Também desceu, quando os discípulos olhavam para o alto, 2 varões perguntaram para ele: varões, por que olhaste para o alto? Esse mesmo Cristo que viste subir, descerá do céu. Então nós temos essa grande esperança de, se continuarmos firmes, crendo nas promessas do Senhor, seremos abençoados e herdaremos as mansões celestiais como o Senhor nos prometeu. A Bíblia vai nos dizer, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que Deus, ele é o princípio, a causa, a fonte de tudo o que existe. O capítulo 1, versículo 1 nos diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, e continua o versículo 2, a terra era sem forma e vazia. Então nos mostra o poder de Deus, o princípio, ele é a causa de todas as coisas. Então tudo foi feito por ele, para a honra e glória dele. Como nos relata Romanos, Paulo, quando esteve em Roma, falou para os irmãos que ali estavam: porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Glória, porém, pois ele é eternamente. Então, nosso Deus é eterno. E observamos que, durante a situação em que o povo estava no Egito, lá diante do domínio de Faraó, nós conhecemos a palavra de Deus, vemos que eles não quiseram dar ouvidos à palavra de Deus, mediante todas as promessas, todos os sinais, todas as evidências que ali eles tiveram. A manifestação do poder de Deus quando veio sobre o Egito as pragas,
depois, quando eles saíram do Egito, foram em direção à terra prometida, durante a sua peregrinação. A Bíblia nos mostra que uma coluna à noite os guiava, durante o dia uma nuvem os protegia. Mas eu quero lhes dizer que nem todos aqueles que saíram do Egito, durante a sua peregrinação, eles foram vitoriosos. Por quê? Porque duvidaram, não tiveram fé, não confiaram nas promessas de Deus. Mesmo observando que todos os sinais que ocorreram no Egito, o que deu por final, que deu a total libertação do povo, foi quando veio a praga da morte sobre os primogênitos. Mas a Bíblia diz que sobre o povo de Deus nada aconteceu, porque eles estavam guardados, estavam na obediência, ouvindo e obedecendo a palavra de Deus. Deus nos chamou para que pudéssemos fazer e servi-lo na beleza de sua santidade. A Bíblia diz: não foi vós que vos escolheste, mas eu vos escolhi e vos nomeeis para que vades e deis frutos. Observe bem que durante o período em que ele sai do Egito, lá no capítulo 8, versículo 27, diz a palavra de Deus que ali Deus estabelece condições para que possa haver o relacionamento entre a criatura e o Criador. Quando então, o texto vai nos dizer no versículo 27, deixa-nos ir a caminho de 3 dias no deserto para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus como Ele dirá. Eu quero dizer para você que está nos ouvindo nesta noite, que somente Deus é que pode nos dar a orientação correta do que nós devemos fazer. Gênesis vai registrar o tipo ali, um exemplo clássico que todos nós conhecemos, foi Caim e Abel. Eles ofereceram sacrifício ao Senhor, mas Deus não aceitou o sacrifício de Caim, somente Abel, devido à intenção do seu coração. O que é que Deus espera de mim? O que é que Deus espera de você? Deus espera que tenhamos atitudes diante dele, atitudes diante do Criador, diante daquele que nos abençoa. Eu quero só abordar 3 aspectos nessa noite, que é a fé, a obediência e os frutos. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós temos que crer que Ele é poderoso para nos abençoar. Por quê? A exemplo do que aconteceu lá no povo de Israel, não tem sido diferente hoje conosco. Nós temos como evidência da vontade soberana de Deus a sua palavra, os seus sinais, a sua provisão e a sua promessa. Eu pergunto para você, Deus tem nos deixado sem palavra? Deus tem ficado mudo, não tem mostrado nenhum sinal? É só você acompanhar quantas pessoas são libertas, quantas pessoas são curadas, quantas pessoas têm sido transformadas pelo poder da palavra de Deus. Não tem faltado na sua mesa o pão, porque Deus é o Deus da provisão. É o Deus que está sempre pronto para nos abençoar, e temos uma promessa, a promessa de que um dia Ele voltará e nos levará para si mesmo, para que onde Ele está, nós possamos estar também. E para fechar esta palavra, eu quero falar sobre a obediência. É necessário que nós sejamos obedientes a Deus. Sigamos os seus mandamentos. Olhemos para os mandamentos de Deus, como 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, vai dizer: porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que se obedeça a palavra do Senhor? Ele está deixando bem claro aqui que nós
nós temos que obedecer à palavra de Deus, porque o texto continua dizendo, eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Você que é cristão, você que já conhece a palavra de Deus, sabe o quanto é necessário nós andarmos em obediência à palavra de Deus. Por quê? Através da fé, como descreve Hebreus capítulo 11, versículo 8, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu. A obediência está sempre sendo focada e indo para o lugar em que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Nós somos peregrinos aqui nesta terra. O Senhor Jesus já foi preparar para mim e para você morada no céu. Tomemos posse dessa morada e permaneçamos firmes. O terceiro aspecto para fechar nesta noite são os frutos. O Senhor Jesus descreve João no capítulo 15, versículo 16, dizendo, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi, diz o texto sagrado, e vos nomeei para que des fruto e o vosso fruto permaneça para sempre. Então, observe bem, nós, servos de Deus, fomos escolhidos para dar continuidade ao ide imperativo de Jesus, que foi pregar a palavra, levar conforto para os desesperançados, levar vida para os que estão mortos. Nós temos o clássico exemplo da parábola da figueira estéril. Em Lucas capítulo 13, versículo de 6 a 9, descreve que Jesus se aproximando, procurou naquela árvore fruto e não a encontrou. Então, nós, servos de Deus, temos que produzir frutos. E para fechar, temos lá descrito em Isaías, no capítulo 5, pega a sua Bíblia e verifique isso, no versículo de 1 a 7, fala sobre a parábola da vinha. Israel, no versículo 4, é comparado com essa vinha que pertence a Deus. E o que Deus esperava? Que ela produzisse boas uvas, mas infelizmente a sua produção foi uvas bravas. Então, nós observamos que ninguém mais poderia fazer nada por Israel, porque tudo o Senhor já tinha feito, como diz a palavra, que mais se podia fazer a minha vinha. Isso o Senhor falando, que eu não lhes tenha feito. Tudo o Senhor fez em favor de Israel. E como esperando em que desse uvas, veio a produzir uvas bravas. Eu quero deixar para a sua meditação nesta noite, concluindo esta mensagem. Que tipo de frutos eu e você temos produzido para o Senhor? E a segunda pergunta é, estamos agindo de acordo com a vontade que Deus espera de mim e de você? Nós precisamos nos separar do pecado, nos separar do mundo e procurar a cada dia servir a Deus na beleza de sua santidade. Fique com esta palavra, que Deus te abençoe. Eu vou orar pela tua vida pedindo que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a minha vida, a nossa família. Deus, eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus, porque temos a tua palavra, que é a nossa bússola, a nossa regra de fé e prática. Visito, ó Deus, nesta hora, todos os familiares, todas as pessoas que estão desesperançadas, que o Senhor venha trazer um ânimo espiritual, para que ninguém venha se abater, mas continuar crendo que as tuas promessas, elas são eternas, e que no seu tempo se cumprirá. Ó Pai, eu oro em favor de todas as famílias em nome de Jesus. Meu querido, receba a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor, e que creia que você está sendo abençoado, alcançado, onde quer que você esteja, pela graça do Senhor. Fique com Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde.